Primeiro só queria fazer um elogio ao projeto, fazer um elogio também à direção do museu por ter aceito colaborar com um projeto, que era um projeto, que, como já aqui foi dito, que desafiava um pouco a história, a narrativa estabelecida da história do museu, e nós sabemos como, eu imagino, a importância que este museu tenha no contexto da Figueira da Foz, e como isso até possa ser um pouco melindroso. Nós estávamos a discutir ao almoço como é que as instituições, as universidades, as fundações, os países, etc., têm dificuldades em lidar com o revisionismo dos pais fundadores, das grandes figuras de referência. Isso acontece nos mais variados quadrantes. Na minha universidade isso também acontece, não é? Quando nós queremos começar a discutir o papel de certas pessoas ligadas à fundação da faculdade, isso levanta logo muitas questões, e há pessoas ofendidas, batem no peito, como é possível agora virem questionar isso, etc. Portanto, faço aqui o meu elogio, faço também um elogio à exposição. Eu vim cá no verão, numa visita que fiz com familiares à Figueira da Foz, e não conhecia o museu, fiquei muito surpreendido com a qualidade do edifício, da exposição, e esta, acho que está uma belíssima exposição, a iluminação e o dispositivo que encontraram para apelar à participação do público, acho espetacular. Diverti-me imenso a ler os comentários, quer dizer, às vezes até desviava um bocado das peças, não é? Mas se calhar também é um dos objetivos. E estive a traduzir aos meus familiares dinamarqueses que vieram comigo e tal, eles também acharam bastante interessante. Enfim, eu imagino que a ideia de fazer um projeto com este propósito e uma exposição também com este âmbito surja de um debate internacional. No fundo, há aqui, e tudo isto são temas que estão há muito tempo na agenda de vários países que tiveram ou um passado de colonialismo e colonização, ou de países também que às vezes gostam de fingir que não tiveram esse passado, mas na realidade toda a construção desses países assentou também em modalidades daquilo que hoje nós designamos como o colonialismo de assentamento, settler colonialism. O caso mais conhecido é o dos Estados Unidos da América. Toda a expansão continental dos Estados Unidos implicou também a conquista, a destruição de culturas, até podemos dizer genocídio, relativamente às comunidades índias. E eu creio que terá sido naquele complexo de museus de Washington, o Smithsonian, onde alguns destes debates começaram a ganhar forma. Eu no verão, estive aqui a ler um livro que cita abundantemente aqui a professora Nélia Dias, que é um livro que eu também recomendo, estávamos a falar dele ao almoço, chama-se The Museum of Other People, o Museu dos Outros Povos. É um pouco uma história dos museus de etnografia, como é que eles surgiram, em que contexto histórico é que eles surgiram, como é que alguns desses museus de etnografia depois se tornaram o foco de debates identitários, debates culturais muito intensos, e como é que depois surgimos a estes debates mais recentes da restituição e das reparações simbólicas ou outras, não é? Este livro, sendo um livro com opiniões bastante fortes e às vezes bastante céticas sobre algumas dessas reivindicações, é um livro muito informativo. Valia bem a pena traduzi-lo para português, porque é um livro de um antropólogo muito consagrado, que sabe escrever para o grande público e tem uma linguagem bastante acessível, não é? Eu acho que, se eu bem me lembro, estes assuntos ganharam essa saliência nos debates sobre como fazer um museu das comunidades índias dos Estados Unidos em Washington, como é que estas comunidades deviam ser envolvidas também na construção da narrativa do museu, quais eram os objetos que era legítimo expor, e tudo isto convoca imensas discussões difíceis e complicadas, e depois eu acho que começa a extravasar para outros países
que tiveram o tal passado imperial mais recente, ligado à colonização de África e ao colonialismo na Ásia, não é? E depois é como se gerasse aqui uma espécie de competição também entre os museus para ver quem é que consegue, digamos, produzir uma revisão histórica mais adequada, mais próxima das agendas de discussão crítica que começam a aparecer. Ninguém quer ficar para trás, ninguém quer ser antiquado, anacrónico. Há um desejo da parte da comunidade de museus de alguma forma estar em diálogo com às vezes até com as perspectivas um pouco mais disruptivas, e um bocado também esta ideia de que nós temos a descolonização não se pode confinar apenas à transmissão de poderes que aconteceu em África e noutras partes do mundo, nos anos 50, 60 e 70. A descolonização é um processo, é uma coisa que não tem propriamente um fim marcado, é uma discussão que estamos a ter ainda sobre o que é que foi a natureza deste nosso relacionamento com aspectos muito violentos com outros territórios e outras populações. Portanto, a descolonização tem uma dimensão cultural, mental, de mentalidades até, que está longe de estar encerrada. E todos os países têm bloqueios a esse nível, têm silêncios, têm aspectos melindrosos do seu passado que, se forem discutidos abertamente, põem em causa muitas narrativas estabelecidas e incomodam muitas pessoas. Enfim, os casos são tantos, digamos assim, por exemplo, no caso do British Museum, duas ou três polémicas muito conhecidas, aqueles mármores que foram enviados para a Inglaterra no início do século XIX, não é? A Grécia não era uma colónia da Grã-Bretanha, mas a Grã-Bretanha tinha um ascendente enorme sobre aquela área do mundo, e depois sobre o novo Estado grego, e o embaixador da Grã-Bretanha, o Lord Elgin, despachou para lá todos estes mármores do Parthenon que hoje são ainda reivindicados pela Grécia. Depois, a discussão dos bronzes do Benin, não é? Também ganhou grande saliência no contexto do Museu Britânico. Os bronzes do Benin e os marfins também, as peças de arte, foram saqueadas em expedições punitivas que estão amplamente documentadas de finais do século XIX. Portanto, muitas vezes surge esta questão: nem todos os artefactos e objetos artísticos, religiosos que estão nos museus foram lá parar ilicitamente. Alguns foram comprados legitimamente. Sim, é verdade, eu sou um empirista, eu sou uma pessoa com mais propensão empírica do que teórica, e portanto devo dizer que eu sou muito sensível a este ponto. Vamos ver também os diferentes casos, os méritos de cada caso. Portanto, também não gosto de pôr tudo no mesmo saco, e acho que devemos ser também um bocadinho cautelosos, e podemos voltar a este ponto mais tarde. Mas neste caso do Benin não há dúvida, aquilo foi mesmo um saque tremendo, extremamente violento. Depois, o caso da Bélgica, para não ir mais longe, o Museu de Tervuren, que é um museu constituído pelo rei Leopoldo II, que tinha uma colónia privada em África, o Congo, que ele vende ao Estado belga em 1907, depois de um enorme escândalo internacional relacionado com as barbaridades que se praticavam no Congo, crimes contra a humanidade que tiveram lugar em nome da missão civilizadora europeia no Congo. Foi uma campanha que envolveu intelectuais da maior notoriedade e que foi de tal maneira danosa para a Bélgica que aquilo era insustentável e, portanto, passa para o Estado belga e para o controle parlamentar da Bélgica a gestão do Congo. Não é que aquilo tenha dado origem a melhorias espetaculares, mas pelo menos houve mais controle e mais escrutínio. E o Museu de Tervuren é um museu que espelhava todos os pressupostos imperialistas associados à relação da Bélgica com o Congo e que se manteve absolutamente intocado até ao início deste milénio.
Houve uma exposição em 2001, sei, creio eu, em Tervuren, que gerou uma acrimónia internacional. Tinha saído um livro recentemente de um jornalista americano sobre os crimes do rei Leopoldo e, quer dizer, aquilo foi uma espécie de, estamos a falar agora a expressão, um ultraje por parte de muitas pessoas que conheciam bem aquela história, como é que a Bélgica podia ainda organizar uma exposição naqueles termos em 2001. Fecharam o museu durante 20 anos e agora abriram-no. Eu tive, por acaso, a oportunidade de o visitar pela primeira vez o ano passado e aquilo é um museu muito difícil de reformar, porque o núcleo original é o que é, mas eles eu acho que fizeram um esforço meritório. E também com dispositivos semelhantes àqueles que estão aqui, em alguns aspectos. E, portanto, isto é um debate que tem lugar em muitas partes da Europa e que não tinha muita expressão aqui em Portugal. Acho que a vossa exposição é bastante pioneira. Nós estávamos a falar ao almoço de uma vetusta instituição portuguesa chamada Sociedade de Geografia de Lisboa, que tem um acervo riquíssimo que está praticamente fechado. Eu acho que eles agora até fecharam o museu. Não sei quais são exatamente as razões. Eu vou lá com os meus alunos regularmente. As peças da exposição estão para... O museu está para remodelação há muito tempo. É uma instituição que se debate com muitos problemas de financiamento. Não quero subestimar isso. Mas também me pergunto, isto já foi levantado numa reportagem jornalística, se não há também aqui da Sociedade de Geografia a percepção de que estes debates podem bater-lhes à porta e há, digamos assim, alguma medida de prestação de contas que tem que ser feita. Como é que se constituíram estas coleções? Que informação é que podemos dar? E, portanto, nós estamos aqui a começar o nosso debate, como os outros países europeus, não é? É um debate que provoca sempre muitos receios, muitas ansiedades, muito nervosismo. Vamos esvaziar os nossos museus? O que é que vai acontecer a seguir? Restituir coisas? Restituir para quê? Para depois as peças irem parar ao mercado privado de peças de arte? Como de facto acontece, não vamos negar. É um problema destas iniciativas de restituição. Infelizmente, elas muitas vezes depois não têm o desfecho que gostaríamos. Podemos depois discutir isso. Mas, portanto, lá está, saúdo esta exposição e espero que seja a primeira de outras e de um debate que merece ser feito. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu sou antropóloga no ISCTE, no Departamento de Antropologia do ISCTE, e tenho trabalhado sobre museus etnográficos no século XIX até o século XXI, e mais propriamente no contexto francês. Tenho trabalhado muito sobre o Paris e os museus franceses, mas não apenas. Pronto, então eu vou começar. Eu gostaria de agradecer às três organizadoras pelo amável convite e felicitar por este conjunto de iniciativas que vocês têm levado a cabo em torno da exposição, numa altura em que, como o Pedro Alves de Oliveira disse, e também foi aqui salientado, são raros os museus em Portugal que fazem exposições deste tipo. E não é certamente por acaso que esta exposição suscitou polémicas, e o que é um bom sinal, aliás, ou seja, isto quer dizer que ela mexeu com as convenções e com as maneiras de pensar, digamos, tradicionais ou um pouco rígidas. Eu gostava só de lançar aqui, para o futuro debate, 4 pontos. O primeiro que se prende com o título da exposição, Confrontar o legado colonial. E a designação confrontar o legado colonial remete para algo que me parece, mas isto é uma questão que queremos debater, que remete para algo que etimologicamente implica pôr em confronto, não é? Vocês não dizem enfrentar o legado colonial, dizem confrontar o legado colonial. Ou seja, há quase que uma espécie de dimensão, não diria, incomodativa neste apelo de confrontar. E depois temos a questão, quem é que vai confrontar esse legado colonial? É o museu também que está a fazer esse confronto,
é o público, e é isso que também é solicitado, ou seja, o público também é convidado a confrontar-se com esse legado. E aqui, sobre o termo, já vamos falar do legado, mas sobre o termo confrontar, alguém escreveu numa das vitrines que em inglês está facing e que a tradução confrontar não era exatamente, ou melhor, que o termo facing, ou o contrário, não correspondia. E, portanto, essa carga, digamos, de incomodativa está muito presente no termo confrontar e não está tanto presente, parece-me a mim, e esse comentário que alguém escreveu, onde é que está, Maria? O comentário é ali. Ok. Não diz facing e portanto lembra. E acho que isso também é um elemento para pensar. Quem é que vai confrontar? É o museu, ele próprio, não é? Fazendo a sua autorreflexão, mas também confrontar o público. E aqui é a própria questão do que é um legado colonial. Ou seja, falar de legado colonial implica que é algo que o legado é transmitido, quer queiramos, quer não. Okay? Temos aquilo nas mãos, voluntariamente ou involuntariamente, e, portanto, faz parte da nossa... O que fazemos com esse legado é que tudo depende, e o museu, este museu, o que é que faz com esse legado, também tem a ver com as opções, com as escolhas, etc. Eu, há algum tempo, escrevi um artigo em que eu argumentei que, de uma certa maneira, todas as coleções que estão nos museus são intrinsecamente coloniais. Coleções de história natural, arqueológicas, história artísticas e outras. No sentido em que elas remetem para situações, momentos históricos de desigualdade. Okay? Desse sentido que digo. E, portanto, pareceu-me também que era importante fazer uma distinção e, nesta exposição, acho que ganharia fazermos esta distinção entre o que são relações coloniais e o que é colonização. Ou seja, todos os museus são coloniais, pronto. E como o Pedro Aires de Oliveira disse há pouco, temos nações que não foram ou que não tiveram colónias, mas que faziam parte das relações coloniais no sentido em que participavam, beneficiavam do comércio colonial, etc. Portanto, esta distinção entre relações coloniais e colonização como momento histórico específico e relações coloniais como uma conjuntura, uma situação, digamos, global de um certo período, em que todos nós beneficiávamos, todas as pessoas beneficiavam do comércio, de especiarias, de bens. Esta distinção é importante porque ajuda a perceber o quê? Ajuda a perceber a diversidade de contextos de proveniência dos objetos. Ou seja, muitos dos museus têm objetos, neste caso específico, provenientes das antigas colónias, mas também objetos que não são provenientes das antigas colónias. Temos ali objetos da Nova Zelândia, temos na reserva, temos objetos de outros contextos, que Nova Zelândia nunca foi colonizada por Portugal. Mas essa distinção ajuda a perceber os vários contextos os contextos subjacentes à entrada dos objetos nos museus. Ou seja, claro que houve saque, e aqui nesta exposição a tónica é posta Angola e Timor, não é? Especificamente os contextos de colonização portuguesa, mas é verdade, temos contextos onde nem todos os objetos entraram pela via da violência, entraram por via da troca, entraram pela via do comércio, pela via da compra, pronto. E eu pergunto-vos aqueles cestinhos que estão aqui atrás, pequeninos de ráfia, não é? Se na verdade foram usados alguma vez. Porque são perfeitinhos, estão todos bonitinhos, etc. Ou seja, pronto, também essa dimensão é importante. E essa dimensão é importante, e já voltarei aqui ao ponto, porque esta exposição põe muita tónica na biografia dos objetos, de uma certa maneira. E aqui eu vou chegar ao meu segundo ou terceiro ponto, que é o seguinte. Eu gostei muito nesta exposição das várias camadas de leitura. Ou seja, nós temos nesta exposição, vocês podem ver, não é? Temos o texto original das legendas, não é? Da altura. Depois tem, como vocês dizem, a vossa intervenção, as novas legendas, não é?
que condicionam, como vocês dizem, a leitura, comprometem a visibilidade, não é? E, como dizem, trazer, já nem consigo ler, trazer informação oculta, isso, instalar a dúvida, isso é tudo que vocês têm que fazer, e depois temos a terceira camada. A primeira camada são a informação original, não é, do museu. A segunda é a vossa, com esta, não é? E a terceira é esta dos visitantes, certo? E, portanto, temos três camadas textuais, okay? Que, de uma certa maneira, e esse é o objetivo, interpenetram-se, e pior ainda, quer dizer, entram em erupção umas com as outras. O discurso revela umas às outras e, mesmo mais do que isso, cada uma dessas camadas lança uma dúvida sobre as outras. Pronto. E eu pergunto, portanto, essas três camadas sobrepõem-se, mas são camadas discursivas em torno do mesmo objeto. Ou seja, ou em torno de um conjunto de objetos. Ou seja, o objeto está lá sempre, independentemente do que estas camadas discursivas dizem sobre ele. Não é? Ou seja, eu agora estava aqui, pronto, o objeto está lá sempre, ou seja, nós temos estas camadas, podem vir outras camadas, daqui a 20 anos vêm outras, 30 anos vêm outras, 40 vêm outras, mas nós temos aqui algo que faz a distinção do que é um museu e do que é outro espaço, um espaço não visual. Pronto, e ou seja, eu estive a pensar, ok, daqui a 20 anos podemos ter outras camadas discursivas, mas o objeto está lá sempre. É o mesmo objeto ou não, independentemente dos discursos que nós podemos fazer em torno dele. O objeto não muda, não é? Ou seja, o que muda são os discursos sobre ele, certo? Ou até que ponto é que os discursos sobre ele afetam? Afetam o quê? A maneira como se expõe, não é? Ou só isso? É uma pergunta, não sei. Mas como há pessoas aqui a trabalhar nos museus, acho que... Porque eu sei, porque, ou seja, por mais discursos que nós façamos sobre os notícias, não é? As designações que temos aqui atrás, não é? Desde a guerra, etc. Ele está lá sempre, esta escultura está lá sempre, não é? Independentemente dos nomes que lhes vamos chamar. Claro que os nomes que chamamos canalizam a maneira como nós olhamos para o objeto, não é? Nós não olhamos para o mesmo objeto, está escrito ídolo, ou se está escrito Nikisi, ou se está escrito escultura sagrada. Pronto. Mas canaliza o modo como olhamos. Mas o objeto está lá. Portanto, há uma força do objeto que vem da materialidade e que escapa, por assim dizer, infelizmente, aos discursos. Ou felizmente. Hã? Ou felizmente. Ou felizmente aos discursos. Pronto. E talvez... Depende de quem vê. Há quem não aguente. Há quem não... Desculpe, Maria diz. Há quem não veja. Nós vemos o objeto, nós vemos essa materialidade, mas há quem não veja isso. Há quem veja um antepassado. Um piso é um antepassado. E, portanto, é uma coisa diferente, é uma pessoa. Não é? Portanto, se calhar também tem a ver... Nós vemos um objeto porque temos essa cultura do objeto, não é? Mas a professora fez uma questão que eu acho também é muito, muito boa, que é, está a dizer que estamos sempre ali a ver o objeto, mas nós podemos pensar, a exposição também funcionava sem os objetos lá dentro. É sobre os discursos, por exemplo, ou então com aquelas agora que estão à frente, com reproduções dos objetos, exatamente. por exemplo. Então, se calhar também essa isso questão, não que é o é. etnográfico, professora. O quê? Não percebi. O etnográfico, Sim. a secção etnográfica é uma narrativa. Pois, A é uma etnografia é uma narrativa, narrativa. claro, absolutamente. Portanto, não tem a Sim. ver com o objeto material. Aquele objeto que disse ali das ráfias, é possível que nunca tenha sido usado. Pronto, mas o João Jardim, que foi quem trouxe esses objetos, está em Timor como um militar a fazer um serviço e traz-nos para pertencer a esta categoria da etnografia comparativa. Portanto, ele vai representar o primitivo, o timorense primitivo. Portanto, a etnografia, tudo aquilo, é isso que representa também, não é? E acho que é esta questão à volta também destes objetos como etnografia do final do século XIX, não é? E tudo o que está à volta dessa construção, da etnografia enquanto uma ferramenta no auxílio da ciência do final do século XIX, a que produz certas ideias, não é?
que ainda hoje se mantêm coladas nesta materialidade, não é? E portanto também não sei, assim, eu penso... Mas coladas na materialidade, mas mesmo as ideias que nós agora temos também vão estar coladas na materialidade. Não, Não é? professora, mas Diga, isto está a ser estava a dizer, sim. daqui a 20 anos tem Sim, outras camadas. outras camadas, isso mesmo, sim, era isso que eu ia dizer, Posso não coladas ter. à materialidade. Daqui a 20 anos, ou depois desta exposição, o primeiro passo pode ser tirar o objeto. Pois, por exemplo, é isso, sim. Ok? Portanto, eu não sei qual é que eu. Aliás, isso é uma das minhas inquietações. Mas saber então para como que é que serve isto- um museu se não tem objetos? O museu é um para espaço contar, de histórias. para contar a história, porque se calhar este objeto eventualmente é devolvido. Vamos por essa hipótese. E para contar essa história. Porque é que não pode haver um museu sem objetos? Eu acho que pode. Claro só com que esta temos narrativa. objetos, temos museus Aliás, com objetos. eu até vou pedir um exercício, estava a ouvi-la falar e estava a pensar assim. Foi uma das hipóteses que nós colocámos, Sim. mas pronto, logisticamente Ok, não deu, sim. não dava para fazer isso, mas se calhar podemos fazer a experiência, se a Manuela me ajudar, eu gostava de meter a luz aqui fora e apagar as vitrines todas. Apagar a luz das vitrines. Aliás, uma das coisas que nós fizemos do ponto de vista museológico, este trabalho de luz que aqui fizemos é o mais errado possível, porque isto não dá restituição de cor nenhuma. Nós andámos a buscar uns filtros ali ao cais, ao centro dos espetáculos, ali metemos uma luz, precisamente para apagar mais o objeto. Mas no limite ele pode desaparecer. Aliás... Então o objeto é o pretexto, nesse caso? Não, o que me interessa, no fundo, perceber é esta narrativa e aquilo que eu preciso, eu como cidadão, aquilo que eu peço ao museu é para que me abra esta discussão para eu perceber como é que me de relacionar com o outro. Isto é uma forma de relacionar com o outro. Ou foi, não é? Nós trouxemos e tivemos uma relação de autoridade e agora provavelmente queremos ter outras relações. E preciso que o museu me ajude a estabelecer esta relação. Há todas as questões académicas, mas há uma questão que é uma questão de civilização, isso é a cultura. E aqui volta ao meu ponto, está a ver? Porquê que é preciso trazer coisas em ocasiões de poder? Porque é que qualquer situação de assimetria de poder, ok? Implica coisas materiais. Há uma força nas coisas e que não substitui textos. Eles não vão buscar os documentos de arquivo e enchem carros com documentos de arquivo. São coisas materiais. Portanto, há uma especificidade da materialidade dos objetos que escapa, porque precisamente os objetos têm agência. Os objetos têm poder, os objetos não podem, não apenas poder religioso, têm poder, ou seja, mexem com as pessoas. Por isso é que temos destruição de objetos, não temos destruição tanto de livros, não é? Mas temos destruição de objetos. Mas se reparar já agora, desculpem estar... Não, faça favor. O debate era para ser no final. Era? A polémica foi Só para dar esta total. nota, só para dar esta nota à professora. Ali naquele painel de entrada, aquele registro que ficou das etiquetas, nós a um determinado momento, na impossibilidade de levarmos todos os objetos para a sala lá de cima, íamos fazer a exposição, pôs essa hipótese, ainda trabalhámos, ainda fizemos todo o cenário, em que fazíamos, no fundo, uma exposição, fazíamos esta exposição do trabalho do Transmate, a partir das legendas, das etiquetas originais, e não dos objetos. Porque também dir-me-á, ok, mas isso também há uma determinada materialidade naquela etiqueta. Mas inclusivamente na etiqueta também há, em termos da narrativa, tem mais informação do que o próprio objeto. Ou tem outra informação, porque lá tem mais dados, por exemplo, sobre a origem do objeto, que o objeto em si não traz. Ok? Portanto, eu não sei o que é um museu do futuro, não faço a mínima ideia. Mas eu espero que ele represente o estado civilizacional em que estamos e que tenha um tipo de relação com o outro e com o nosso passado que seja apaziguador, porque a nossa história é uma história de violência e não está bem resolvida estas relações. E, portanto, é nesse sentido que, não me faz, digamos, aliás, foi muito interessante aqui ouvir, inclusivamente, eu penso que foi da parte da Guiné, que também disseram, ainda bem que não restituíram os objetos, porque já os tínhamos perdido. E aqui estão preservados. A cada caso será um caso, não é? Mas, obviamente, que a questão da restituição é uma questão que tem que estar sempre em cima da mesa. Tem que estar sempre em cima da mesa.
E, portanto, isso Não, leva a aliás, a vitrines questão vazias. é de saber, será que o destino dos objetos, uma vez restituídos, é para estar em museus? Pois, não sei. Interrogação, não é um ponto de interrogação. Não é? Na origem, vamos à bibliografia dos objetos, eles não estavam em museus, estavam em contexto Claro. funcional. Portanto, porque é que têm que ser restituídos para uma situação que não corresponde à situação? Transformam-se em objetos quando eles chegam. Mas não eram. Não eram objetos de Não museu? eram. Não eram. Alguns. Alguns, claro, eram objetos reais, essas coisas. Ok, só o último ponto. Qual é o destino destas vitrines? É a última. Isso, a exposição termina no dia 31. O que é que vai ser guardado? O que é que vai ser preservado? Isto é materialidade, ok? Ou seja, vitrines com isso. Ao almoço, a Elizabeth falava precisamente de um catálogo e que desse conta de todo este processo. E, portanto, pronto, ficou esta questão, pronto, o que é que vai ser feito. Pronto, depois os outros temas, depois voltaremos no debate. Então, o meu nome é Aida Gomes, sou escritora, sou angolana de origem, se considero-me angolana da diáspora, embora eu tive a maior parte da minha vida passei em missões de paz da ONU, em contexto de guerra, também um pouco determinado pelo facto de que a guerra em Angola nunca mais tinha fim. Portanto, eu desde a minha infância, adolescência, até aos 30 e tal anos, sempre tive, portanto, a guerra foi uma constante. Mas isto, portanto, a propósito de nada. Eu vim aqui parar porque eu nos últimos anos, o meu primeiro romance chama-se Os Pretos de Pousa Flores e foi já há muito tempo, em 2011, que foi publicado. E isso foi porque eu estava desligada de Portugal, estava desligada daquilo que era a minha história, a minha origem. Fiz muita pesquisa e era tentar perceber de todos os lados, vamos dizer, o prisma das pessoas e dar voz também. Portanto, tanto a africanos como a não africanos e a portugueses, em termos de igualdade, porque eu sentia também que na literatura o que nós temos muitas vezes é o africano é um objeto, é uma figura para, portanto, dar aquele, mas não tem voz, nunca está quase, principalmente no contexto da literatura portuguesa, nunca está em pé de igualdade como um ser racional que sente, fala e riposta, principalmente, portanto, vamos dizer aquilo que é o normal da literatura, ou mais ou menos canonizada, ou então nem, e se ele aparece como naqueles estereotipos que é o bom selvagem, portanto abençonhando, tudo que ele fala é pura poesia, é muito bonito, nem vamos falar, portanto é aquela parte, ou então é tudo muito engraçado quando o africano entra. Portanto, eu tenho já uma obsessão há muito tempo por aquilo que é a representação do africano, que também poderíamos dizer nas artes. A primeira vez que este tipo de questão que eu me interessei foi há muito tempo, nos anos 90, houve uma discussão, finais dos anos 80, início dos anos 90, uma discussão no Museu do Homem em Paris, porque estavam, portanto, em garrafas de álcool, aquele álcool que conserva, formal, estavam, portanto, era a Vênus de Otto Thornton, e estavam, portanto, os seios dela e os lábios vaginais numa garrafa. Porque ela, portanto, é uma história sinistra, horrível. E eu até comecei naquela altura um doutoramento que eu nunca acabei sobre ela, que tinha a ver com a questão de que a colonização foi um acto de subjugação, principalmente até ao extremo portanto, também da mulher, ao extremo de fazerem isto com o corpo da mulher africana.
Nunca levei, portanto só fiz alguns anos, eu já comecei 3 doutorados, nunca os acabo. Tanta coisa para fazer e tantos interesses, de qualquer forma. Voltando ao dia de hoje, o que eu senti chegando aqui e do que eu sou, do que estava a passar aqui, realmente acho que há, e eu também junto-me àqueles que elogiaram esta iniciativa, porque realmente há coisas essenciais que estão a passar aqui. O início, para já, a abertura de um debate que é muito importante, o início de uma identificação e contextualização mínima. É muito necessário uma contextualização máxima, mas que já é interdisciplinar, porque realmente há uma função que é dos museus, há uma função que é das escolas, há outra função que é institucional de todo o país, etc. Alguém até pode articular isso melhor do que eu. Mas isto é muito interessante porque é uma explosão de pensamentos, principalmente, eu concordo também, o que aqui está escrito é realmente traz ao de cima a tal explosão de aquilo que nos vem diretamente à mente ou ao coração, e nesse sentido, quando alguém escreveu ali qualquer coisa como o que é que estes objetos dizem sobre o nosso colonialismo, e depois houve alguém que pôs uma seta e diz, e o que é que estes objetos dizem sobre nós. Agora, o que eu acho também é muito importante esta conversa entre os portugueses, entre a nação, na identidade portuguesa, sobre o que é que se passou, o que é que foi, mas há aqui um distanciamento. Todo este processo, o que eu vejo, é também um distanciamento daquela... Por detrás deste objeto de qualquer destes objetos estavam culturas, estavam pessoas, estavam comunidades, estavam processos. E onde é que elas ficam nesta conversa? Vamos dizer, estes ciclos de conversa e de pensamento muito racionais não dão lugar. Como é que vamos fazer? Vamos dizer, para mim, se calhar, o desafio é como é que vamos dar, e isto para mim é por causa da literatura, como é que nós podemos trazer, afinal, os subjugados, os calados, os esquecidos, os não enterrados ou mal enterrados, para os quais isto é realmente, se calhar até já não importa, porque eu, por exemplo, estive ali num sítio em Coimbra e não sei porquê, aquele lugar estava cheio de, vamos dizer, antigamente, há 100 anos, a agricultura tinha alambiques, tinha não sei o quê, tinha coisas para os bois, e aquilo era muito bonito até, também. E o lugar estava cheio daquilo. Pronto, é uma transição. Estes objetos também foi uma transição do tempo. E eu tenho a certeza, portanto, isto é tal conversa, por exemplo, temos aqui... sim, não, eu não estou à procura de nomes, mas vocês são das ancestralidades. Então, tributos ancestrais. Tributo aos ancestrais. Ok, vocês estão à procura, vamos dizer, de aquilo que em inglês se chama closure, não é? Como é que se diz isso em português? É muito difícil, não é? Fazer o luto. Fazer o luto, não é? Exato. Isto é muito importante, mas há muito mais coisas. Há o diálogo contínuo. Há também aquilo que o senhor também falou quando falou da Ucrânia. Isto é sabermos o mundo como ele está hoje. Este exercício que estamos a fazer é absolutamente fútil. Este mundo está terrível, não é ou não é? E nós estamos aqui, ok, para que é que então estamos a fazer isto?
como é que podemos usar isto para o nosso presente, para trazer algo de mais positivo? Tem isto algum ensinamento? E onde é que vamos trazer aonde é que vamos levar esse ensinamento? Para quem e porquê? Eu só queria chamar a atenção para este altar. A obsessão esvazia os seus sentidos e tem que ver com o que Ana Gomes disse. E anula as suas funcionalidades, não é? E alguém pôs as funcionalidades, a custódia de Belém, os museus, os objetos que estão no Museu da Arte Antiga, se pensamos a escultura religiosa, por exemplo, também perdendo as suas funcionalidades. Portanto, este não é o propósito do museu. Ou seja, os objetos, quando entram nos museus, perdem as suas funcionalidades. Independentemente de serem objetos extra-europeus ou não. Quer dizer, foi do saco das igrejas, da extradição das ordens religiosas, que temos a escultura religiosa aqui, não é? Também. Portanto... Será que é o próprio conceito de museu que temos que pensar? Não é? Porque os museus são criados, parecem, fabricados pelas elites e para as elites. E reproduzem todo aquele modo de pensar e todo aquele contexto de elites. E nós ainda, nos dias de hoje, nós entramos nos museus e se não tivermos uma visita guiada, quase que saímos como entramos. Mas isso não impede que o Louvre tenha não sei quantos milhões de visitantes e que não são todos elites, Elizabeth. É verdade. Ok? Mas... E que estão-se a criar não sei quantos museus por ano, Elizabeth. É verdade. A China é o país alguma coisa que tem. Fica. Temos 140 mil museus atualmente no mundo. Mas, okay? Portanto, não é tão elitista assim. Foi elitista. Mas será que não se vai aos museus porque se deve ir aos museus? Não é? Sim. Estou a ver. Faz parte de um certo... Sim. Eu não sou uma pessoa moderna e da atualidade se não visitar museus. Mas o que é que aprendemos depois de sair daquela exposição? Sou formada em História. E História e Património Cultural. Portanto, de conceitos e de factos e dessas coisas muito pouco cá me ficou. Mas ficaram ideias. E quando eu visito, por exemplo, exposições de arqueologia, eu sinto mesmo que são exposições feitas por especialistas para especialistas. Eu vou ao Museu de História da Arte e eu sinto que são exposições feitas por especialistas para especialistas. E só chega ao público quando existe uma mediação. Absolutamente. Sim. Pronto. Não será o próprio conceito de museu que deve ser repensado? Será que o museu não é? Passou de moda? Porque depois temos os casos, por exemplo, de museus comunitários no Brasil e temos o caso do museu que eu gostaria de visitar, mas ainda não consegui, na África do Sul, que agora District 6 Museum, que é um museu comunitário, portanto, um bairro que é arrasado pelo apartheid e as pessoas resolvem criar um espaço de memória e são elas que criam e levam para lá aqueles objetos e criam aquela instituição como um museu e sentem que pertencem ali. São elas que constroem a história, transmitem a sua história. E ali as pessoas estão ligadas àquele espaço, não é? Estarão os figueirenses ligados a este museu? Mas a comparação aí não é tão boa. Os figueirenses e as comunidades. Porque temos vários museus de comunidades nativas norte-americanas, comunidades que começaram nos anos 80, e que são lugares verdadeiramente, onde temos objetos, mas que são lugares também de histórias, e lugares vivos, onde, para além disso, há performance, há representações, os objetos entram e saem do museu, são utilizados em cerimónias e voltam. Pronto, mas eles são, como o James Clifford mostrou, são museus e não são museus ao mesmo tempo. Ou seja, não são museus como... No sentido europeu de termo, não são, mas ao mesmo tempo têm essas atividades de preservação, etc. Portanto, digamos, o termo museu pode ser declinado de forma muito diversificada, consoante os vários contextos. Os museus comunitários, do Brasil e outros sítios, são uma prova disso. Esta conversa tem a ver com o aspecto da valorização e hierarquização de tudo, deste sistema, chamemos ocidental ou capitalista, ou o que é que todo este sistema tem.
Uma das coisas também que vemos aqui no museu que realmente quis dar espaço àquilo que era, vamos dizer, são objetos de saco, mas de qualquer forma agora trazidos e valorizados, mas isto está num cantinho. O que realmente tem destaque, portanto, principalmente a parte africana, isto está lá embaixo, no subterrâneo, não é? O espólio maior, e depois tem, por mais bonito que isto esteja e mais valorizado tenha sido feito, isto não é o que realmente, vamos dizer, não é a menina dos olhos deste museu. Uma vez foi entrevistada sobre este aspecto da restituição. E eu perguntei às pessoas que queriam, portanto, discutir este tema, a que propósito é que, em que contexto é que esta questão da restituição, principalmente dos objetos africanos, é falado por quem? Existe algum levantamento dos espólios? É valorizada a arte africana ou os objetos africanos? Ou há realmente... Eu utilizei isto, até existe a noção na cultura portuguesa que, principalmente, o legado africano, e vamos dizer que isto é um bocado o que resta deste espólio, que é um furúnculo na história. É a coisa feia, é aquela coisa que tem que ser excisado. E agora, portanto, isto são as tais conversas difíceis, não é? Mas, portanto, é o legado africano, depois é o legado árabe, também Portugal quase não tem, o legado africano e o legado árabe é excisado, não, é negado, portanto Portugal realmente são descendentes dos vikings e dos celtas e não sei o quê, em termos de valorização cultural daquilo que, portanto, as pessoas, estamos a falar, porque é que as pessoas vão aos museus? Vão para ver uma coisa, um obelix, qualquer coisa bonita, linda. Portanto, para irem ver uma coisa africana, ok, vamos lá ver como é que a arte africana foi altamente valorizada. Desde 1900. Não, mas Portugal nunca esteve. Houve, claro, a exposição da arte africana do Museu de Etnologia dos anos 50. Sim, mas isto é um grupo muito pequeno, portanto, os surrealistas, houve dentro do grupo dos surrealistas, que foi também um grupo pequeno. Os surrealistas, o Museu de Etnologia fez. Os ditos primitivistas, agora sim, então, exato, mas aí já estamos a falar. Exato, a arte africana anos 20, 30, no resto, portanto, Londres, Paris e em alguns sítios, mas Portugal, por favor, já. Isto foi sempre embora também tenha... Cruzeiros Seixas fez muita coisa, o Vinhas, qualquer coisa, foi o patrono, mas isto era, portanto, um grupo muito restrito, progressivo da elite, nunca ficou mainstream, nunca ficou. O povo português tem, por definição, despreza a África e os objetos africanos, e os africanos todos juntos, essa cambada, estão aqui. Embora, por definição, é complicado. Mas também o mesmo se passou com a arte dita popular. Claro, não é? Ou seja, tem que ser visto dentro do mesmo pacote. Quer dizer, quem é que se interessavam pelas coisas de Rosa Ramalho até há pouco tempo? Os chamados artistas populares eram vistos como os primitivos portugueses, ok? Os primitivos, parados no tempo, usavam os carros de bois, aquelas coisas, etc. Porque foi necessário dar, vamos dizer, a democratização foi também ir ao povo, mas também ficou o povo, o Zé Povinho e aquelas coisinhas que são a identidade portuguesa, como a sardinha, como não sei o quê, é tudo um clichê, foi esvaziado do conteúdo, portanto foi um processo de democratização, de ir ao povo, mas o povo continua, enfim, são processos complicados culturais. Duas questões que me preocupam, muito obrigado por essa discussão que vai ser muito interessante, mas lá está, como cidadão e como figueirense, este também é o meu museu. Okay? E eu sei que na origem do museu, este espólio africano é a base da origem isto e a parte da arqueologia também, são a base é aqui que começa. E começa também como uma manifestação aqui do poder colonial. Okay?
Paralelamente, nós estamos a fazer isto e temos, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar declarações da Ministra da Cultura a dizer, não é? Não, isto não há contextos. Haverá um ou outro episódio de violência associado aos espólios que nós temos a fazer. Um ou outro episódio, mas isto foi tudo da boa. Nosso colonizador português, isto foi tudo assim uma cena. Pronto, dos tais 1000 e tal objetos que estão neste museu. Dos 1000 e tal objetos, reparem uma coisa, os 1000 e tal objetos que estão no museu e a maior parte ali, aqueles que estão expostos aqui, não foi agora para esta exposição, é portanto, os que aqui estavam, são tão ligados a 2 militares, que agora sabemos com trajetórias muito violentas, em contextos de muita violência. Não é um ou outro, é o mais significativo e até aquilo que se mostra. E, portanto, isto é importante nós olharmos para isto e saber. E eu, como cidadão, quer dizer, eu quero trazer aqui também os meus amigos africanos e estar à vontade para partilhar com eles e não posso chegar e ter ali num texto a dizer os selvagens contemporâneos. Olha ali a tua avó, os selvagens contemporâneos. Não é assim? Pensou que não é assim? Quer dizer, temos que arranjar maneiras e perguntar-lhes também como é que vamos... Essa linguagem já foi removida há muito tempo dos portugueses, acho eu. Não, nós pusemos, à última hora fomos aqui comprar uma película, porque ainda está ali no texto, os selvagens contemporâneos. Ainda está sim, está entre aspas. Okay. É assim que a coleção é como a história da coleção da arqueologia. Tudo bem, e alguém já lá pôs uma nota, e agora temos que perceber. E agora temos que ver. Sujeito a todas as revisões e nas álbumas. Vamos pôr as coisas como elas são, e se está naquele texto, entre aspas, porque é o termo que é usado para explicar porque é que se querem essas coleções de Ana Margarida, está tudo bem. Eu não me sinto confortável com essa. Aliás, eu próprio, a uma determinada. Não se sente confortável. As gerações mudam, os pontos de vista mudam e é natural que os discursos mudem. E é natural que os discursos mudem e que hoje até choque ver aquilo escrito na parede. Agora, é preciso ser exato nas coisas. Aquilo é a expressão da época que está entre aspas. Mas a expressão da época é uma expressão de violência e que pode pode continuar a agredir o visitante hoje. Mudemos-la. Ok, pronto. E é isso que eu preciso também. Aquilo que está ali, está entre aspas, é a expressão do documento. Eu não vou entrar agora nessa discussão, depois conseguimos ter espaço para isso. O que eu quero dizer é que eu também preciso da vossa ajuda, dos especialistas, e de todos e dos do museu, para me ajudarem a mim e digamos a minha cidade e a cidadania, a nos informarem melhor, para nós nos podermos revisitar essa história de alguma forma e fazermos... Porque estas questões do poder, digamos, de um poder dos mais fortes sobre o outro, dos supostos civilizados sobre os supostos... Esta é uma coisa que continua hoje. E continua hoje dentro do país, não é de um país também só com o outro. Se calhar a questão, se me perguntar a mim, para este museu e para esta coleção, é tão importante a figura? Não. Eu, sinceramente, acho que a figura não... O objeto já não é assim tão importante. Eu acho que é importante que a forma como nós vamos tratar este objeto daqui para a frente seja um exemplo daquilo que nós queremos que seja a nossa relação com os outros. O exemplo, não sei se o termo é exato, porque daqui a 20 anos vamos ser criticados pelas opções que fizemos. Portanto, nunca seremos um exemplo. Seremos um exemplo agora, mas daqui a 20 anos vão dizer como é que foi possível estes gajos fazerem isto. Como é que foi possível ocultarem a terminologia daquela época que era absolutamente violenta? Como é que estes tipos ocultaram e adocicaram o discurso todo? Podemos ser julgados por isso. Pois claro, absolutamente. Claro. Além do mais, a relação com os objetos é muito pessoal, depende do background. Às vezes corremos o risco de cair num didatismo um bocado pesado. Também temos que acreditar na inteligência de quem nos está a visitar e na sua capacidade também de procurar informação. Nós não nos podemos substituir à escola ou outras entidades que fornecem também informação às pessoas. Portanto, eu tendo a concordar com a Margarida, sim. Acho que se essa era a linguagem que era utilizada, as aspas já sinalizam claramente que há um distanciamento. Não está em aspas. Não está em aspas. Desculpem, mas não está em aspas. Oh, querida, se não está em aspas, devia estar. Erro meu, má fortuna. Revejam-se todos os textos, nós estamos cá para isso, é para ser honestos com o nosso tempo, com aquilo que descobrimos sobre as coisas e assumir também os nossos erros.
Vivemos também numa época muito ambivalente, muito paradoxal. Vivemos períodos de grande... Vivemos uma época de grande violência em muitos aspectos, mas depois também há uma hipersensibilidade à representação da violência, não é? Eu pergunto-me se a nossa capacidade de atuar sobre a expressão da violência também não resulta do choque que temos perante isso. Quer dizer, se a guerra do Vietnã, por exemplo, de alguma maneira chegou ao fim porque houve uma mobilização cívica nos Estados Unidos e das partes do mundo contra o que estava a acontecer, isso resultou das imagens chocantes que as pessoas puderam ver do desempenho militar dos Estados Unidos. Portanto, se nós fôssemos ter uma atitude ultra protetora relativamente ao choque que isso pode provocar, etc., como é que conseguíamos mudar as consciências? Se nós suprimirmos as imagens do Holocausto, da fossa de Babi Yar, em que foram lá colocados aqueles cadáveres, é uma das coisas mais chocantes que uma pessoa pode ver. Se nós retirarmos isso de circulação, como é que as pessoas vão saber o que aconteceu? Acho que podemos. Eu acho que podemos perceber sem ver isso. Não, acho que vamos ler sobre isso. Se não houvesse exposições sobre o comportamento do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, como é que as pessoas punham em causa a narrativa benigna do comportamento do exército alemão na Segunda Guerra Mundial? Os nossos avós estavam só a seguir ordens, não participaram nas atrocidades. Claro que participaram. Professor, nós estamos claro, e essas exposições foram fundamentais para as pessoas adquirirem essa consciência. Vou abrir o debate para Olha, eu acho que podemos mostrar imagens, mas tem de ser as imagens mais... Para mim, o que foi mais impactante, agora falando do Holocausto, tem um museu em Berlim, que se chama Jüdisches Museum. Sim. Já visitei. O que mais me impactou foi um boneco. Foi um boneco de uma criança que foi matada num campo de concentração. Isso é que me impactou. Uma imagem, olha, com mortos. Mas nós temos Para que mim não é ver, preciso. nós temos que ver a noite no voeiro, temos que ver os cabelos que foram retirados aos judeus, os dentes, etc. Temos que ver esse horror todo. Isso é fundamental. Nós temos a consciência do Holocausto, fez muito também por isso. Tenho estado a escutar com muita atenção, são vozes muito diversas, é muito enriquecedor. De certa forma, sinto muita atónita com esta conversa. Ocupo uma prova de que o questionamento é verdadeiramente importante, mas partilho convosco a minha experiência da minha infância, em que eu não me revejo em nada disso. Portanto, tive em casa a presença da arte africana, testemunhos do meu pai, do hospital de campanha, do sofrimento, tanto de africanos como de portugueses, que não havia diferença entre nenhum deles. Fotos tiradas a Macau, quando ele esteve em Macau, juntamente com os locais. Portanto, eu cresci entre duas vertentes, uma consciência aguda do que é violência, do que é guerra, tudo aquilo que eu ouvi, do acolhimento hospitaleiro aqui na Figueira dos Refugiados, e ao mesmo tempo um respeito imenso por tudo o que era arte que vinha do exterior. É lógico que me sinto privilegiada a ouvir-vos, sinto-me verdadeiramente privilegiada. Portanto, não admira que aos 10 anos quisesse ser arqueóloga, aos 15 queria ser antropóloga e socióloga. Portanto, a consciência era de tal forma profunda que provavelmente estaria ligada também a uma consciência profunda do nosso legado hebraico. O legado islâmico, o legado árabe é muito importante, o legado africano é muito importante, mas Portugal tem imensas vertentes de memórias. E o que eu acho é que talvez na casa em que eu cresci, que era uma casa de classe média, não pertencíamos à elite, mas onde a arte tinha um papel fundamental. Era a literatura, era o teatro, era a música. E, portanto, o que nós estamos aqui a sentir é que tudo isto passa pelas nossas emoções. São percepções que nós temos
Todos nós somos diferentes, todos vimos de culturas diferentes e todos temos antepassados diferentes, que não sabemos de onde é que vem. Portanto, em termos de ADN, provavelmente até teremos alguns que são coincidentes, outros não. Portanto, eu penso que há um historiador francês que escreveu muito sobre o papel do ressentimento no processo histórico. E eu acho que, efetivamente, quando se fala de violência, é preciso ter isso em conta. Porque se vê até hoje a invasão da Ucrânia, o que se passa no Médio Oriente, há ressentimentos profundos e que vêm desde as nossas relações com o Império Otomano, por exemplo, a nossa derrota de Alcácer Quibir, que foi quase como uma resposta à Batalha de Lepanto. Portanto, nós temos uma carga humana de tal forma densa que a minha sensação é que, se não passarmos pelas artes para drenar todas estas energias, estas necessidades de reconhecimento, de reparação, de restituições, mas há muito mais do que isso. Por exemplo, eu aqui imaginaria uma exposição multissensorial com música africana. Faltam mapas que nos situem no mundo. Falta dar alma a estes objetos. Até podem estar fotos de objetos. Aqueles que forem repatriados, que voltarem, é preciso dar alma e rosto humano. Por exemplo, fui visitar um museu em Trás-os-Montes, que é o das máscaras ibéricas, que tem por trás todas as mãos humanas e as fotos de quem fizeram aquelas máscaras. É óbvio que não vai ser possível retraçar quem terá estado na origem destes objetos, mas tentar encontrar, e o Museu Tervuren já fez isso. Há nomeadamente uma parte em que há fotos de um antropólogo belga com fotos de uma comunidade tribal, que agradece ao Museu de Tervuren o facto de poderem dar representatividade a esta comunidade que de outra forma não estaria representada no mundo. Portanto, eu acho que tem de haver uma grande inteligência emocional, uma grande inteligência humana neste processo que acaba por ser muito doloroso. É doloroso para todos, tanto de um lado como do outro, a nível dos nossos antepassados, a nível das gerações que vêm, que eu acho que a nossa grande responsabilidade, no fundo, é capaz de ser essa. É pensar que o que estamos agora a questionar é para beneficiar as gerações que vêm a seguir. Que sejam melhores. Que não caiam nos mesmos erros. Pronto, era só isso que queria comunicar. Por isso é preciso contar a história completa, não é? E há muitos museus, nós, nesta conferência que nós organizámos aqui na Figueira da Foz, ouvimos imensos exemplos de colegas de outros museus que estão a fazer trabalhos com as comunidades justamente para perceber e, para já, há palavras-chave que ressaltam destas conferências que como esta da Figueira da Foz e outras que temos assistido, que é a palavra care e diálogo. O cuidado e o diálogo, não é? É preciso dialogar, é preciso conversarmos com os outros e muitas instituições europeias e muitos europeus estão a investir nesse diálogo, a criar programas de apoio para que se faça investigação junto dessas comunidades, perceber se eles querem os objetos de volta, se não querem os objetos de volta, como é que os museus devem identificar os objetos, com designações, com explicações e eu acho que o caminho, o nosso, vai passar por aí também. Eu gostava só que tivéssemos uma ideia generalizada da história do ser humano, da evolução do ser humano, e que nós somos apenas um ponto em toda essa evolução da história da humanidade e que não vai terminar connosco, irá continuar. E, portanto, os museus servem também para preservar a memória, que é algo hoje que está a riscos de desaparecimento devido à nova cultura digital e, infelizmente, está a se abarcar tudo e todos, com o risco de alterar profundamente a humanidade que nós conhecemos. Mas o museu tem que ser um lugar de preservação da memória, boa ou má,
Boa Mar. E tem que ser um lugar de arte. Tem que ser um lugar de arte, onde nós vamos por prazer, cada um vê com os olhos que tem, cada um vê aquilo que quer ver, cada um vê aquilo que consegue ver, cada um interpreta à sua maneira, e uns preferem esta secção aqui, outros preferem a secção da sala de arqueologia, outros preferem muito mais a secção da arte religiosa lá em cima. Isto é válido para qualquer museu. Então, se formos para museus gigantescos, como alguns que já aqui foram referidos, não é? Eu estou também a aproveitar algumas das coisas que já aqui foram ditas, o ser humano é muito diversificado. Portanto, não só nós somos apenas uma insignificância no caminho da humanidade, como temos que respeitar a diversidade de cada um. E, portanto, um museu como sítio de preservação da memória, que é essencial, do homem, e de apreciação, de júbilo pela arte, pela apreciação da arte, eu acho que isto é fantástico, tem que se manter, tem que se cultivar, e nós temos que respeitar a diversidade humana. Quando não se respeita a diversidade de opiniões, temos as guerras. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de respeitar as diferenças, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Se tivermos um tripé à nossa frente, cada um de nós está a ver este tripé de maneira diferente. E, por conseguinte, este é um ponto muito importante. E não nos esquecermos da história, porque a história foi o que foi. O que os belgas fizeram no Congo belga, fizeram. E tem que ser estudado, tem que ser divulgado. O que os alemães fizeram no sul da Namíbia no início do século XX, fizeram. O que os portugueses fizeram em Timor ou em Angola, portanto, se faz parte da história, não deve ser adulterado, deve ser estudado, deve ser espanhado, disseminado. E depois havia uma série de muitas outras questões, mas eu não queria alongar, de falar só apenas da violência. A violência, eu não estou a defender a violência, mas a violência é intrínseca ao ser humano. Durante toda a história houve violência, é como a religião, são coisas que fazem parte do ser humano. Estamos a falar da violência em Angola, em Moçambique, no Congo belga, não sei o quê. Então, e a violência hoje que se passa na faixa de Gaza, na Palestina, na Ucrânia e no Sudão, etc. Então, isso não conta, também existe. E daqui por 20 anos não vai desaparecer, vai continuar, da mesma forma ou com outras formas. Portanto, quer a violência, quer a religião, são características intrínsecas que se adaptam às características, não às nossas, evidentemente, e não a todos, mas a muita gente, do ser humano, as técnicas de estrutura altamente sofisticadas que existem hoje na Mossad, na CIA, nos diversos serviços secretos que existem por esse mundo fora, já para não falar na Inquisição Católica durante 300 anos. Portanto, o ser humano tem estas características. Nós temos é que conhecer, divulgar e tentar que a maioria, o máximo possível das pessoas, tenham acesso ao conhecimento e tenham o gosto por visitar museus, que, claro, são todos diferentes e cada um depois vê à sua maneira. Vou dar também a palavra, dizer que, recolhendo todas as partilhas muito interessantes que foram passadas aqui por todos e apanhando agora aqui nas tuas palavras, e tentando já ir a um encontro, não a um desencontro, até com medo que se pense que os museus já não são precisos para nada, porque de um momento para o outro pareceu-me ouvir isso, que o papel dos museus já não era preciso. Tenho que estar aqui a reforçar que nós, museus, continuamos a ter um papel importantíssimo desde que saibamos representar as comunidades que neles estão acolhidas. E a nossa preocupação como museu é que estamos a saber representar-vos. Vocês sentem-se representados nesta coleção, agora inclusivamente, a falar exclusivamente desta coleção, porque isto depois se verifica com todas as outras coleções. Provavelmente vamos ter que mexer na narrativa das outras coleções da mesma forma. Aqui o que importa é que nós temos consciência que temos que mudar, porque eventualmente estamos agarrados aos objetos e não estamos a saber representar aquilo que é necessário representar. E é essa a nossa maior preocupação. Agora, que nós somos extremamente necessários trabalhar esta informação, lá está, com as pessoas que vêm de fora, eu isso não tenho dúvida, que
que os museus não podem parar de existir e de ser importantes e de serem um repositório. Somos muito mais do que aquilo que éramos no século XIX, simples caixas que guardam objetos que representam memórias. Nós somos muito mais do que isso, obviamente. Temos é ter a preocupação de vos saber representar. E pergunto-vos, vocês sentem-se representados nestas coleções? Há um bocado falavam que isto tinha de ter, sem ter sons, pois tem de ter cheiros, se necessário, tem de ter aqui figuras. É essa parte que nos falta também, para que se sintam que estão aqui corretamente representados. Penso que aos museus compete agora essa preocupação. Canima? É que sim. Então, eu acho que todos, independente da questão histórica, nós todos devemos ter uma responsabilidade com tudo isso que tem se debatido, escravidão, colonialismo. Eu acho que hoje em dia todos deveríamos ter uma responsabilidade e contribuir de alguma forma. Nós fazemos a nossa parte, por exemplo, o Coletivo de Lutas Ancestrais organiza desde 2017 uma cerimónia na Praça do Comércio, em homenagem aos africanos que morreram durante a travessia. Nós já estamos, esse ano organizamos a 6ª edição, é algo completamente diferente nessa sociedade. Nem todos aceitam, mas toda a gente vai. Nós fazemos, temos de fazer, falamos um pouco sobre a questão histórica, convidamos algumas pessoas, a cultura africana em geral, nós, através da cultura africana em geral, fazemos essa homenagem, essa celebração. E no final, a parte muito forte e interessante é o momento em que nós jogamos as flores para amar, para homenagem a essas pessoas. Essa é a nossa contribuição, porque eu acho que todos nós temos uma responsabilidade. Em relação ao museu, a exposição, eu acho que é algo positivo. Eu sempre penso no lado positivo das coisas. Eu acho que no momento que um espaço está interessado em crescer, que todos nós devemos contribuir de alguma forma. Então, já falei com a Manuela várias vezes que no futuro estarei interessado em propor outras atividades culturais, outras exposições, e eu espero que o sentimento de todos seja o mesmo. António? Obrigado, Isabel. Eu quero concordar com o que a Isabel disse, mas quero acrescentar algo. De facto, os museus, e não só, mas os museus, estamos aqui no museu e a falar de museus, têm essa função de representar a comunidade. Mas, se me permite, Manuel, e um bocado mais, mas também tem uma função, talvez, que se sobreponha a essa, que resulta dessa, se sobreponha a essa, que é construir comunidade. E, portanto, eu acho muito importante que esta reflexão que aqui está, e que, pelos vistos, e todos nós sabemos, existe noutros espaços, noutros museus, noutras instituições, deve servir para, a partir daqui, interrogarmos e darmos sequência a este problema. Que comunidade queremos construir? E, portanto, em cada momento da história, e nós estamos aqui a falar, já falámos do nós, mas que nós é este? O nós, desculpem-me, que nos identifica como uma instituição de pertença, algo a que nós pertencemos, não é inato, não existe naturalmente. Foi construído ao longo dos tempos. E em cada momento onde houve rupturas, posso-vos dar 2 ou 3 exemplos. Lembro-me quando, aqui há uns anos, uma história de Portugal, publicada, dirigida pelo professor José Matoso, o volume sobre a República, do professor Rui Ramos, chamava-se A Segunda Fundação. Portanto, a República foi uma fundação. Algo de novo se instituiu por oposição ao que estava antes, mas dando alguma continuidade. Em cada momento da história, onde há profundas transformações no tecido social e cultural, nós temos que refletir enquanto comunidade, interrogar-nos, saber que comunidade estamos a construir. Nós vivemos, não por via de uma revolução política, como foi a República, mas por outras condicionantes. Vivemos nesta época, e já aqui deram várias notas, um período, não apenas em Portugal, mas como em toda a Europa e em todo o mundo, de profunda transformação do nosso tecido social e cultural. Eu lembro, quando andava na escola, já tenho uma certa idade, dizia-se que Portugal era um país que não tinha problemas de identidade. Porque era monolinguístico,
monorreligioso, de uma unidade territorial e, portanto, as questões da multiculturalidade, do conflito nacional em Espanha, os baixos, não era qualquer coisa que nos afetasse. Ora, o nosso tecido social, cultural, de uma forma aceleradíssima, sem par na história para o passado, nunca aconteceu de uma forma tão rápida, tão acelerada. 15% da população portuguesa, hoje, residentes em Portugal, são estrangeiros. Estamos na altura de saber que comunidades queremos construir, com que instrumentos e em função de que valores. E, portanto, é esta tarefa que se impõe aos museus, eu sou professor, mas também às escolas, aos decisores políticos, à comunicação social, aos produtores artísticos. É toda uma comunidade em movimento que se tem que questionar sobre a sua identidade e sobre que comunidade de futuro queremos construir. E, portanto, o poder simbólico dos objetos. E um objeto existe não apenas pela sua concretude, mas também pelo que representa. E aquilo que representa é o significado que nós lhe podemos atribuir. Individualmente, é evidente, há um confronto individual, como já foi dito. Eu chego a uma peça, olho para um quadro e há um diálogo íntimo que eu não quero partilhar nem quero conhecer nenhuma. Mas depois há outras funções, há outras situações em que eu preciso dessa mediação e preciso de partilhar, que é o que estamos aqui a fazer numa roda de conversa. E, portanto, o que é que resulta daqui, em termos de discurso para o futuro, de um legado para o futuro? Temos que construir um rumo, alguma coisa, em que as nossas diferenças, que temos que existir sempre, elas têm que convergir para uma plataforma identitária que é onde nós vamos construir o nosso nós, um novo nós. E, portanto, Manuel, concordando consigo, sim, representa, mas também temos essa responsabilidade de ser construtores de algo, tal como a escola, eu sou professor. Obrigado. Há mais uma intervenção da Ana, só queria dizer que na conferência que tivemos aqui na Figueira da Foz, vários colegas trouxeram exemplos do trabalho que os museus estão a fazer com as comunidades, as novas comunidades das suas cidades. E nós estamos a ver um movimento, estamos a receber cada vez mais imigrantes e acho que os museus também, à imagem do que estes museus lá fora também estão a construir, criar espaço para essa comunidade que está a viver connosco, também ter espaço no museu. Como sabe, já estamos a fazer isso com a comunidade ucraniana. Ainda bem. Antes só de o que é que estão a fazer? O que é que estão a fazer com a comunidade ucraniana? Estamos a arranjar momentos para eles virem fazer as suas apresentações artísticas, que o têm, porque vieram muitos artistas ucranianos para a Figueira, e todos os anos vamos ter 2 a 3 meses para eles a exporem, e durante o Natal permitimos que eles celebrem aqui e que nos mostrem como é que é celebrado o Natal. Tivemos ano passado a festa do Natal que é representada aqui, este ano vamos ter outra vez, e outras propostas de tradições culturais que eles tenham que possam representar nos nossos espaços. Pode falar da exposição que tiveram agora há pouco tempo com os artistas ucranianos? Sim. Pode falar um bocadinho? Foi este ano? Foi há poucos meses. Sim, convidámos, eu soube que estava uma comunidade ucraniana na Figueira que tinha muitos artistas. Isso porquê? Porque tínhamos a trabalhar connosco uma ucraniana nestes projetos de integração social, de emprego integrado. Tínhamos uma ucraniana, que era tinha esta facilidade de contar com esta comunidade e então eu convidei-os a vir representar as suas obras artísticas. Eram 5 ou 6 ucranianos, depois trouxeram músicos, depois houve também alguém que veio fazer na inauguração da exposição alguns momentos de gastronomia ucraniana. Portanto, foi aqui um momento de partilha em que eles sentiram que a casa era deles. Especialmente foi eles sentirem que têm aqui um espaço onde se podem representar. Temos muito essa preocupação que eles sintam que este é um espaço também para eles. Tivemos também o Natal, a celebração do Natal ucraniano, mais direcionado para o público infantil, mas que acabou por trazer muitas famílias. Já temos uma proposta para fazer novamente e portanto, estamos a mostrar que somos um espaço aberto onde eles possam sentir. A minha área disciplinar é de facto a arqueologia e, portanto, eu nunca tive um comissariado, uma curadoria direta sobre esta área da etnografia.
Porém, sempre estive ligado digamos, à conservação preventiva e à materialidade dos objetos. Eu tenho que dizer-vos uma coisa, entre muitas valias desta casa, eu acho que ela é extremamente flexível. Quando foi preciso montar esta exposição, aquelas letras em vinil tinham de ser montadas por dentro. E, portanto, nós, num dia, desmontámos tudo para poder tirar os objetos todos, para poder dar acesso aos designers e às pessoas que iam executar para montar a exposição. Portanto, nada está escrito verdadeiramente na pedra e tudo se pode modificar, assim haja programas curatoriais, obviamente bem estudados e sérios, para apresentar as coleções. Nestes anos todos que lidei com as coleções do museu, e sobretudo nestes anos mais próximos, em que olhei para esta coleção à luz dos estudos do Transmate, a ideia principal com que eu fico é de que a coleção etnográfica nos liga ao mundo, nos liga aos 5 continentes e, portanto, tem uma potencialidade brutal em termos dessas relações, de abrir o museu para o mundo. Este museu local, com um património muito local com o qual tem responsabilidades, tem aqui uma potencialidade de links, de ligações às culturas do mundo inteiro. E, portanto, essa é uma das nossas grandes responsabilidades, é potenciarmos isso mesmo. E, portanto, acho que está tudo em aberto.